São muitos os casos deste Conselho de Ética que levanta a discussão do corporativismo da Câmara dos Deputados. Queria te perguntar sobre esse Conselho de Ética que não pune quem precisa ser punido. Exatamente, Afonso. Bem, o que a gente tem visto, né, acompanhando aqui o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados em Brasília, há mais de uma legislatura, é que essa legislatura tem figuras que estão dedicadas a quebrar o decoro. Eu vou destacar um deputado do PL chamado Abílio Brunini. Quem está acostumado a acompanhar as sessões da Câmara, a deputada está aqui, pode confirmar com a gente, ele é basicamente um provocador. Contra ele também pesam representações do Conselho de Ética, mas ao que parece elas vão caminhar muito mais vagarosamente do que, por exemplo, a que foi aceita hoje contra o deputado Glauber Braga. Abílio não é o único. Nicolas Ferreira, André Fernandes, há várias figuras que quem está lá no dia a dia tentando absorver o debate político mais aprofundado, tentando entender quais são as disputas sociais que estão colocadas na Câmara, sem dúvida é triste, né? Rebaixa o nível político do nosso parlamento. E a gente não vê essas figuras sendo alvo de representações. Pelo contrário, acho que o Conselho de Ética de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, lembrando que é ele quem envia as representações apresentadas pelos partidos políticos ao Conselho, serve muito mais como um instrumento de sua própria luta política, de suas próprias ações políticas. Vale lembrar que 6 deputadas federais mulheres ligadas ao campo progressista tiveram denúncias abertas no Conselho de Ética com anuência, com orientação de Lira, e não passaram nem perto de correr atrás de um homem negro pela rua com uma arma de fogo na mão. Então, o que a gente tem percebido, olhando para essa legislatura, que o rebaixamento do nível político, do debate político, as provocações parecem passar ao largo de qualquer tipo de repreensão desse Conselho de Ética, enquanto que oponentes do presidente da Câmara, como Glauber Braga, e a representação apresentada pelo Partido Novo, bem como o vídeo que é anexado junto a essa representação, feito pelo deputado Kim Kataguiri, mostram que, muito mais do que essa ação específica contra o militante do MBL, Glauber Braga está sendo retalhado por uma desavença, inclusive pessoal, contra o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, a leitura que eu faço é que é um Conselho de Ética que está sendo instrumentalizado pelo presidente da Casa para comprar as pautas que são caras a ele. Essa é a minha leitura inicial para o nosso debate de hoje. Perfeito, Paulo. Eu estava vendo ontem o presidente da Câmara no Conversa com o Bial, da TV Globo. E aí o Bial, ele traz, deputado, umas cenas patéticas. Por exemplo, do Nicolas Ferreira, que fez discurso transfóbico, falando que era a deputada Nicole, aquela cena lamentável. E aí o Lira, ao responder sobre essa situação, ele falou assim, é porque o parlamento representa a sociedade está assim. Achei uma resposta tão... né? Falei, meu Deus, mas então tá naturalizado, pode fazer o que o Nicolas fez, pode fazer o que tantos parlamentares estão quebrando o decoro assim sucessivamente. Então eu fiquei meio chocado com essa postura do presidente da Câmara de não condenar muito, falar, a sociedade está assim. Queria te ouvir, deputada, existe corporativismo na Câmara dos Deputados? Lógico que existe. O que eu vejo em Brasília, estou deputada federal, mas sou professora de literatura e dei aula por 20 anos. E no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma passagem muito pequena que traduz a seguinte cena. Tem um personagem bêbado andando pela estrada e aí ele encontra uma casa em chamas e uma mulher chorando em frente à casa. Esse bêbado para em frente à mulher e pergunta, essa casa em chamas é sua? Ela diz sim. E aí ele responde, eu posso acender meu cigarro ali? Essa cena metaforiza como que as relações de poder são feitas na sociedade. As pessoas se aproveitam do sofrimento alheio, da tragédia alheia e vê como pode lucrar com a tragédia alheia. Isso é o que a gente vê no Congresso Nacional. A gente tem cenas horríveis de quebra de decoro parlamentar, algumas criminosas, como o episódio da transfobia, por exemplo, envolvendo o deputado federal Nicolas Ferreira, e aquele episódio em que o personagem deveria ser punido, os outros grupos políticos veem como que a gente pode tirar lucro do incêndio alheio, como a gente pode tirar lucro daquela situação. Então, o personagem político daquele grupo que tiver cometido um outro erro entra como moeda de troca. Então, nós não vamos punir o Nicolas, por exemplo, em troca queremos que vocês não punam o nosso personagem, o nosso político. Ou seja, o decoro acaba sendo uma moeda de troco
no Conselho de Ética, o maior exemplo disso, que eu estou citando o caso do Nicolas Ferreira, é de que ele não só foi absolvido, mas foi absolvido com votos do PT. É verdade, sim. E o PT dizendo que era uma atitude pedagógica. Na verdade, não era. O que ele estava fazendo nós vamos absolver o deputado do PL, em contrapartida, queremos que você absolva os nossos deputados que cometerem crimes de quebra de decoro parlamentar. Que é um Washington Quaquá da vida. O Washington Quaquá, que deu um tapa no outro deputado. Exatamente. E aí fica esse jogo, o jogo de troca política, e a preocupação republicana passa longe. A preocupação pedagógica passa longe. A preocupação é como eu vou tirar proveito político daquele personagem que cometeu um erro ali na hora de um debate mais fervoroso ou de uma atitude mais irresponsável. Tenho dúvida de que a rede social ela molda o comportamento dos parlamentares. Antes, eles que se preparavam para conversar com a população por meio dos grandes veículos de comunicação não fazem isso mais. Eles fazem pelas redes sociais, e o Conselho de Ética acaba sendo um Conselho de Ética para inglês ver. É um espaço, é um debate de disputa político-partidária. É para isso, não necessariamente para se ter um resultado, mas para usar aquele espaço para levantar suas pautas e acusar e tentar destruir seus adversários, não necessariamente para puni-los. Tanto é que os casos mais importantes muitas vezes nem vão parar no Conselho de Ética, porque são segurados ali na mesa, porque a mesa é o lugar da moeda de troca, é o lugar onde se troca o que vai, o que não vai. Vamos pensar o PL, por exemplo, tem 90 votos para uma pauta importante para Arthur Lira. Na hora de negociar, esse nome vai ou não vai? Esse caso vai ou não vai? Qual que é a briga que entra aí? Qual que é a pauta que vai entrar ou não vai entrar para que isso valha como uma moeda de troca? Então, o Conselho de Ética é realmente uma instância para inglês ver, não é para ter um resultado efetivo, é para um debate político partidário, uma disputa político partidária midiática, porque é um lugar que chama atenção, né? Que quando se pensa que é uma instância de punição, todos voltam a atenção para lá, mas na verdade não é. O Lira, que é o presidente da Câmara, tem a prerrogativa de encaminhar para o Conselho de Ética as denúncias. Esse é o ponto. Por isso você fala da mesa diretora da Câmara como essa moeda de troca. Ao fim e ao cabo, para o processo começar a tramitar, primeiro tem que ser liberado pela presidência. O que chega e o que não chega, por que chegou e por que não chegou. É aí que está o debate. Muitas vezes os casos que não são graves, nem são passíveis de punição, eles vão para o Conselho de Ética, porque é o confete, né? A hora ali da disputa midiática, da guerra entre partes. Por favor, é um caso, Edilene, que o nosso mandato está construindo e vai protocolar um projeto de resolução. O que é um projeto de resolução? Um projeto que busca mudar o regimento interno da casa. Nunca vai ser aprovado, mas nós temos o dever de protocolar, que é que os deputados não podem usar da estrutura que há no próprio plenário de filmagens e usar essas imagens nas suas próprias redes sociais no momento do debate. Então, sendo mais didática, pode continuar transmitindo pela TV Câmara e outros canais o debate público, que é importante para dar transparência. Mas o próprio parlamentar não pode se valer dessa estrutura pública para fazer recortes para a sua rede social, engajar e ainda lucrar com aquele discurso de ódio. Se eu não me engano, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é assim. Então, se você quiser gravar um vídeo, que grave fora do debate político. Saiu das reuniões, dos corredores, grave ali. Porque fica insuportável o debate. Por exemplo, está em pauta o FIES. Aí nós temos que discutir o FIES na pauta. E aí um parlamentar se inscreve e não vai discutir sobre o FIES. Ele vai escolher um tema que cause engajamento, normalmente ligado a questões do discurso de ódio, faz esse discurso que não tem relação nenhuma com o debate central da reunião, único e exclusivamente para poder fazer um corte, publicar esse corte da sua rede, engajar e ainda lucrar financeiramente, porque ele vai monetarizar a partir de uma estrutura pública. Então, a gente protocolou esse projeto de lei, projeto de resolução, para que não se utilize. O deputado, o parlamentar não possa publicar vídeos no momento da sessão, que divulguem, mas que ele, se quiser publicar, publica após a sessão, para não prejudicar o debate qualificado e evitar e deixar de lado a chamada lacração. Deputada, se esse projeto de resolução virasse uma realidade, iam ter dois efeitos práticos. Primeiro, estourar a audiência da TV Câmara e da TV Senado, enfim, da TV do Parlamento, ou então ninguém ia fazer discurso nenhum e ninguém ia comparecer para debater, né? Porque, na realidade, a motivação dos discursos é essa motivação midiática para as redes sociais.